Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindas. Rosane, seja bem-vinda para a aula. Obrigada, Desirê. Monique, eu vi agora há pouco. Graciele, acho que eu te conheço pelo Insta, né, Graciele? Isso, boa noite. Legal, seja bem-vinda aqui, viu, entre nós. Obrigada. Jamile, Raimunda, Karina, Lilian, Gislane, Viviane, Juscelie, Elaine e William. Sejam bem-vindos. Muito bem. Então, se você é novo aqui entre nós, se você é nova, muito prazer. Sou Desirê. Eu quero contar um pouquinho o começo, como que foi a minha jornada. Então, eu comecei como reflexoterapeuta, unindo a parte física e emocional para ajudar os meus clientes. E eu tive experiências muito boas. E eu afirmo, eu ainda gosto do método, né, da reflexoterapia. É incrível como o nosso corpo foi projetado para trabalhar em homeostase, em harmonia, não é mesmo? Mas algo que nessa época, que foi os primeiros 6 meses que eu trabalhei apenas com a reflexo, foi muito frustrante, foi ver os meus clientes sabotando o meu trabalho e sabotando o próprio tratamento deles, o próprio progresso e o próprio dinheiro deles. Como assim? Por que que eu sei que eles estavam sabotando? Os meus primeiros clientes, eles eram do meu círculo social. Eu os conhecia. Eu conhecia a rotina deles, os hábitos deles. Então, por exemplo, alguns me procuravam por insônia. Aí eles chegavam, pagavam sessões para insônia. Eu estimulava lá o ponto da pineal e os outros pontos para regular os hormônios, como melatonina, e assim ajudar no sono do cliente. No entanto, fora da sessão, o cliente não tinha autoconhecimento suficiente e a coragem também para olhar para o que de fato estava te tirando o sono. Então, por mais que eu trabalhava a questão ali do hormônio, né, dos neurotransmissores, a, o autoconhecimento dele, a inteligência emocional dele faltava para ele poder então agir na raiz do problema que de fato tira o sono. A insônia tem várias causas. O que pode tirar o meu sono, pode não tirar o seu, e varia dependendo da ocasião ou o problema que a gente está passando. Outro exemplo que era muito comum, eu ser procurada para alívio de ansiedade. Aí é a mesma coisa. Aí eu ia lá, estimulava na suprarrenal, né, para regularizar o cortisol e assim regularizar, né, o hormônio, esse hormônio do estresse no organismo do cliente. Só que no dia a dia, o cliente continuava com uma neurolinguística, ou seja, um modo de pensar e uma comunicação que lhe causava ainda mais ansiedade. Então, o que que era aqueles 45 minutos comparado ao restante das 23 horas do dia dele, que ele reafirmava: "Ah, eu sou ansioso". Ele tinha hábitos que mantinha ele na ansiedade. Era muito comum na época os meus clientes lidarem com a ansiedade como se fosse uma doença crônica que não tinha cura, como se fosse uma AIDS. Muitos. Então eu fui percebendo isso, que a falta de entendimento do que eles tinham era muito pouco. Teve um caso em si, um atendimento que me marcou muito. E aquele atendimento, eu falei assim, para mim, foi um chega, sabe? Aquele atendimento eu gritei um chega. Essa cliente não era do meu círculo social. Ela chegou por indicação de alguém. E ela preencheu a ficha, né? O porquê que ela estava ali, como eu poderia ajudá-la. E aí eu fiz algum ponto da reflexo e ela foi me contando. E ela se expressou, ela falou durante a sessão toda. Ela contou que o marido dela estava tendo um caso e essa mulher que o marido estava tendo um caso ficava mandando foto para ela e ela me mostrava a foto do marido com a amante. Bem desagradável. E ela falou: "Mas também de pirraça, olha só a foto que eu coloquei no meu perfil". Ela colocou no perfil uma foto ela beijando o marido para fazer focinha pro amante do marido. Olha que situação desagradável. E ela me falou: "Olha, eu fiz por isso". E ela foi me expressando, mostrando as fotos. No final daquela sessão, aquela cliente me deu, me pagou. Naquela época era dinheiro mesmo, né, gente? Hoje a gente não vê nem a cor mais.
Ela me deu o dinheiro e ela me olhou com gratidão. Ela me falou muito obrigado. E eu vi gratidão nos olhos dela, gratidão mesmo, com carinho. Porque eu ter ouvido ela, contar a história dela, para ela foi de grande ajuda. Talvez ela não tinha mais uma amiga que tivesse paciência para escutar a mesma história, ou talvez ela não tivesse nem mesmo uma amiga que pudesse escutá-la. Então, ter alguém para escutar ela ali foi muito importante. Então, por isso que ela pagou aquela sessão com muito gosto e ela demonstrou muita gratidão ao me dar aquele dinheiro no final da sessão. Só que quando ela saiu daquela sala, eu olhei para aquele dinheiro e o meu coração ficou muito apertado, porque eu sabia que ela voltaria para a mesma vida, para a mesma situação, para a mesma ansiedade, para o mesmo estresse, e que ela não precisava apenas ser ouvida, ela precisava de uma ajuda, né? Ela precisava aprender muito mais coisas. Foi então que eu criei um método estruturado unindo inteligência emocional e psicoeducação em sessões de 45 minutos. Então, na época, eu fazia 30 minutos de reflexo, e aí em seguida eu aplicava então uma sessão do método. Nesse método, não apenas ouvimos só o cliente, mas ensinamos para ele como entender as suas emoções e agir de forma assertiva. Isso mudou não só a minha maneira de atender, mas também foi mudando a vida dos meus clientes. E após 6 meses de eu ter começado nessa trajetória de cuidar de emocional das pessoas, trabalhar nesse ramo, após 6 meses de ter começado, eu passei a ser procurada não mais pela Reflexo, mas sim pelo curso que eu dava. Eu não chamava de curso, porque até então eu era uma reflexoterapeuta. Mas na propaganda boca a boca, um ia falando para o outro, e o que eles gostavam, o que eles foram vendo o resultado foi exatamente do que eles estavam aprendendo. E como cada sessão eles aprendiam algo novo, eles começaram a chamar de curso. E assim ficou sendo chamado, né? Hoje, o nosso instituto ele oferece esse conhecimento de forma estruturada, permitindo que terapeutas de diversas áreas utilizem esse método e gerem resultados reais com os seus clientes. Veja algumas expressões de alguns alunos. Gosto muito porque eu falando, né? Fica parecendo só que eu tô querendo vender meu peixe. Deixa eu compartilhar aqui. Eu há de conseguir, né, Monique? Geralmente é a Monique. Ó, o compartilhamento não está ativado. Deixa eu. Chefe, me libera. Deu certo? Compartilhar aqui com vocês. Eu separei. Lá no meu destaque, lá no Instagram, tem um destaque com vários depoimentos. Eu quero só colocar alguns e eu cortei. Tinha depoimentos de 4 minutos, 8 minutos, 9 minutos, né, Monique? Eu peguei 30 segundinhos ou 1 minuto no máximo cada depoimento. Depois vocês conferem lá, tá bom? Deixa eu conseguir aqui compartilhar com vocês. Estão vendo a tela? Sim. Eu não estou vendo vocês. Então, se vocês fizeram assim, aí, se não tiver dando certo. Ter um trabalho secular que eu comecei a ter vontade de fazer mais justamente nesse trabalho voluntário. E para isso eu ia precisar ter um trabalho secular que me permitisse me mudar para uma outra cidade, me manter, né, ajudar meu marido a nos mantermos nessa outra cidade. Tudo que você ensinou, né, Desirê, para a gente é muito prático. Então a gente já sabia, não era só teoria. Eu já tinha feito um outro curso na área da inteligência emocional, mas era muita teoria, então eu não sabia como colocar em prática. O Mastermind, além de me ensinar, me mostrou como que eu tinha que fazer direitinho, na ordem certa, né, os exercícios de forma simples, que a pessoa pudesse entender, que eu não precisava ficar ali falando de tanta teoria, de tanto nome difícil, mas mostrar para ela como é que ela pode fazer as coisas, né? Então você fez isso com a gente, pegou na nossa mão, mostrou o passo a passo direitinho, e depois ficou fácil colocar em prática aí com as outras meninas, né? Eu também comecei a atender antes do curso terminar, né? Já tive minha primeira cliente pagando.
Eu costumo dizer que o Instituto é o meu berço. Sem esse berço, sem esse alicerce, sem a Desirê ter pegado na mão, ter me ensinado de verdade como ser um mentor, eu não estaria aqui, não estaria tendo os resultados que eu estou tendo. Eu cheguei a tomar mais de 20 medicamentos. Mastermind me ajudou a se livrar desses conflitos, a ver que sim, eu sou capaz. E eu costumo dizer que além do berço, né, o Mastermind, a Desirê, nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para iniciar. Ela dá esse alicerce. É uma segurança muito boa. O Mastermind me deu a segurança que eu precisava. E o passo a passo que o Mastermind oferece de detalhamento, assim, de material detalhado, de como captar, como ensinar, até o pós-sessão, né? Isso é o que me gamei, é o que gamou para mim, porque é isso que eu queria, né? Ter o que ensinar para o cliente. E ter resultados de clientes faz eu só continuar. Meu desejo sempre foi ajudar as pessoas. Sempre gostei. Eu comecei a encher a cabeça das pessoas. Olha, mas inteligência emocional pode ajudar você. Esse problema que você tá aí, ó, e pra que você tá tomando 5 remédios para dormir? Você não precisa disso. Inteligência emocional pode te ajudar. Mas a pessoa não pediu minha ajuda. Então, o Mastermind me ajudou, me capacitou para ajudar as pessoas no grau certo, de modo equilibrado, com conteúdo certificado, um conteúdo provado cientificamente. Então, agora eu não mais ajudo as pessoas com o meu ponto de vista. Ó, vem cá, eu acho que se você... Não faço isso mais. Então, o Mastermind, ele me deu uma capacitação. Primeiro, para cuidar de mim, né? Tratar de mim. Me autoajudar, né? E depois ele me capacitou para ajudar outras pessoas também. Então, hoje eu consigo ajudar do jeito certo, porém, aqueles que querem ajuda, né? Então, antes do Mastermind, eu já havia feito alguns cursos dessa área do emocional, mas não estava feliz e nem satisfeita. Eu pude ver que esse curso, Mastermind, seria diferente. Não seria só mais um curso, só mais um investimento que eu iria fazer. Porque dentro desse curso, realmente, eu iria ter esse cuidado com o meu emocional. E que também eu iria poder me preparar e me capacitar para ajudar outros também nesse sentido. Então foi aí que já nas primeiras aulas eu senti esse impacto na minha vida pessoal. Já nas primeiras aulas eu já entendi ali alguns pensamentos, sentimentos que eu tinha, algumas crenças, ressignifiquei. E isso começou a refletir no meu dia a dia. E dentro da minha casa, da minha família. E também de conseguir ajudar meu filho de 7 anos a lidar com as emoções dele também. Que eu buscava muito isso, né? E foi durante o Mastermind que eu já consegui realizar, então, isso que eu tanto buscava. É muito gratificante poder ajudar outros e estar bem comigo mesma, né? Eu queria muito ter uma profissão que me... Tá bom, né, gente? Se deixar, eu vou querer escutar todos. Mas já tá bom aqui, ó. Depois vocês podem entrar lá e conferir outros depoimentos. Bom, deixa eu só fechar aqui para ver se deu certo. Por que que muitos terapeutas eles enfrentam dificuldades no atendimento? Por quê? Muitos profissionais de terapias integrativas, eles buscam avidamente por técnicas e mais técnicas. Técnicas para depressão, técnicas para ansiedade, possuem uma escuta ativa, mas eles sentem que algo falta nas sessões. Isso acontece por, no mínimo, 4 motivos. Primeiro, o cliente repete padrões e não percebe. Afinal, eles nem entendem o que é um padrão de comportamento e por isso que eles vivem num círculo falando sobre os mesmos problemas sem avanço real. Segundo motivo, o próprio terapeuta. Isso mesmo, pode ser que você se sinta perdido. Sem um protocolo estruturado, né, não sabe exatamente o que dizer para direcionar os clientes. Terceiro motivo é a questão da melhora do cliente ser momentânea. O cliente se sente melhor após a sessão, mas logo depois ele passa o restante dos dias ruins e fica assim totalmente dependente do terapeuta. Quarto motivo é a falta de educação emocional. O cliente não aprende a identificar o que é que ele sente, a nomear as emoções, por que sente, e aí ele não sabe lidar com aquilo. Ele acaba, mesmo que faça terapia, ele acaba reagindo de forma estúpida quando cada uma das emoções aparece, especialmente quando a raiva, tristeza, medo.
aí fica nesse ciclo de falta de educação emocional. O nosso método, ele resolve esses 4 problemas, porque nós entregamos um caminho claro, estruturado e eficaz. Nossos alunos não apenas acolhem, mas eles ensinam os seus clientes a transformar suas emoções. Não apenas acolher, né? Eles não fazem isso de forma aleatória. Eu costumo dizer que o Mastermind, ele entrega para o terapeuta que o cliente, tanto o nosso cliente no Protegidamente, quanto cada cliente dos nossos mentores, né, formado do Mastermind, à medida que ele vai tendo as sessões da sua mentoria, a mentoria dos nossos alunos, é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. E aí o próprio cliente já vai conseguindo encaixar as coisas, já vai, tipo, no final da sessão, no final das sessões da sua mentoria, ele já consegue olhar e ver um lindo, de um belo quadro. Porque em cada sessão as coisas foi fazendo sentido e se encaixando. Um terapeuta formado no Mastermind ensina o seu cliente a ser o seu próprio terapeuta, porque ele não fica com medo do cliente parar de pagar a sessão para ele. Ele não tem interesse nisso, do cliente ficar ali pagando. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando o cliente fica bem e para de pagar a sessão para ele, esse é a melhor forma de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque quando o teu cliente para de gastar com você, é porque ele está bem. E ele passa a ser uma referência para o círculo social dele. E as pessoas olham para aquele teu cliente e conseguem ver que aquilo que você está entregando é verdade. Porque, gente, quer propaganda melhor do que a melhora contínua de uma pessoa? Tem coisa melhor? Então, é isso que o nosso método tem de legal. Os nossos alunos têm esse resultado com os clientes dele. Então, embora eles param de fazer terapia com aquele cliente, mas aquele cliente traz dinheiro para o mentor por ser uma prova viva que o método dele funciona. E por muito tempo eu fiz aulas gratuitas para abrir vaga para o Protegidamente. Porque cá entre nós é muito mais fácil, não é? Se eu vou vender um treinamento, abrir as inscrições para um treinamento de inteligência emocional, fica fácil. Eu faço aqui uma aula de inteligência emocional e aí a pessoa entende como que é lá o Protegidamente. Inclusive, nós estamos na 15ª turma do Protegidamente. E sempre fizemos uma aula gratuita para chamar atenção. E essa era uma aula que vinha muitas pessoas. E dessa vez eu topei o desafio, porque afinal, como que eu conseguiria fazer uma aula de abertura para o Mastermind? Como é que eu daria uma pitada do como é o curso? Eu me desafiei. Então imagina aí, né, que o seu cliente, ele está sempre ansioso e ele não entende o motivo. Se apenas ouvirmos, acolhermos, ele vai se sentir melhor no momento, mas a ansiedade vai voltar. Agora, e se você ensinasse para ele sobre distorções cognitivas? Como que cada distorsão cognitiva alimenta a ansiedade? O cliente, então, ele ia passar a ter ferramentas para identificar e modificar aqueles padrões de pensamento. O que são distorções cognitivas? São interpretações erradas e automáticas que fazemos da realidade. Quem primeiro identificou e nomeou essas distorções foi Aaron Beck. Esse carinha que está aqui na tela para você, ó. Ele é o pai da terapia cognitiva comportamental. Essa gravatinha borboleta é a marca registrada dele, né? Ele sempre gostava de usar uma dessa, especial uma vermelhinha. Esse é Aaron Beck. Pausa só por um minutinho, viu, gente? Segura aí esse raciocínio que a gente estava indo, falando sobre distorção cognitiva. Só para eu tirar uma dúvida que talvez surja na sua cabeça agora. Talvez você se pergunte, Desirê, então o seu método é TCC? E a minha resposta, não, mas também é. Como assim? Nós usamos TCC. No método que a gente fala do Mastermind, os nossos alunos aprendem, e está incluso, técnicas de TCC. Só que não é só TCC, é muitas outras. Para você ter uma ideia, uma pessoa que se forma em psicologia, no 5º ano da faculdade, ela escolhe uma linha para poder seguir aquela linha, né? Então, uns escolhem a comportamental, a TCC, outros escolhem a psicanálise, outros escolhem o humanismo. E aí eles seguem aquela linha.
No primeiro semestre, nós tivemos uma pincelada de cada uma dessas linhas, e à medida que foi falando, eu fui percebendo, né, que o nosso método, a nossa mentoria, já tem uma mistura de vários daqueles métodos. E aí eu perguntei para o professor, falei, professor, se no final dos 5 anos eu não quiser escolher uma linha, e sim eu quiser juntar o que eu acho de bacana em cada uma da linha para montar algo bacana para entregar para os clientes. O professor respondeu assim: seria fantástico, mas você não conseguirá fazer isso. Eu dei um sorriso, agradeci, senti um orgulho no peito, porque eu já estava conseguindo fazer aquilo na ocasião. E os nossos alunos do Mastermind já fazem isso. O nosso método, no mínimo, tem muito de humanismo, psicanálise, TCC e muito mais. Inclusive, quando vocês escutam eu falar de inteligência emocional, também tem alguém que é conhecido como o pai da inteligência emocional, que é Daniel Goleman, né? Mas só que a inteligência emocional que a gente ensina no nosso método não é dele. Ah, Desirê, a inteligência que você ensina, inteligência emocional é seu? É você que inventou? Não, gente. Eu não inventei nada, eu não criei nada, tá bom? Tudo que tem nesse método, tudo que você aprende no Mastermind, nada foi eu que criei, nada foi eu que percebi, que me deu um estalo assim, falei, ai, nada, eu não criei nada. A única coisa que eu fiz é pegar conteúdos de todas essas linhas, inclusive da inteligência emocional de Daniel, e usar aquilo que funciona, tá bom? Então, por isso que a ideia não é só TCC. Voltando então à linha de raciocínio, voltando lá quando a gente estava falando sobre as distorções, né? A grande sacada dessa junção é mostrar que não é o que acontece que nos adoece emocionalmente, mas sim a forma como interpretamos o que acontece. Quando o terapeuta consegue passar isso para o cliente, né? Quando esses pensamentos eles estão distorcidos, é inevitável que as nossas emoções ficam fora de controle. E assim as emoções do seu cliente também. E aqui está o diferencial do nosso método. Não é só o terapeuta que aprende isso, que aprende a identificar, mas o teu cliente também aprende. E quando ele aprende, tudo começa a fazer muito mais sentido. Ele fica muito mais motivado a fazer as mudanças reais porque está fazendo sentido para ele. Ele não só escutou alguém dizer aquilo. Pega aí, vamos pensar nesse exemplo. Imagine que você esteja aí atendendo tenha como cliente o André. Imagine aí, o André, seu cliente, 32 anos. Na telinha aí para você ter uma ideia. Ó. André, 32 anos, ele trabalha com venda e na sessão ele costuma dizer: nada na minha vida dá certo. E você também, nos seus atendimentos, está atendendo a Juliana. E a Juliana, numa das sessões, ela comentou para você que ela bloqueou a amiga porque ela não respondeu a mensagem dela. E aí a Juliana falou: ela não gostou da pergunta que eu fiz, por isso que ela me bloqueou. Quando se trata de distorções cognitivas, se André e Juliana entendessem sobre distorção cognitiva, André perceberia que ele estava dentro da bolha da generalização, supergeneralização, que é uma das distorções. Juliana perceberia que ela estava dentro da bolha da distorção cognitiva chamada leitura mental. Agora, como seria se nessa mentoria você pudesse ensinar para o teu cliente essas distorções? Por exemplo, as principais distorções cognitivas que os nossos clientes passam e que eu e você também, se a gente não ficar esperto, nós caímos nessas distorções cognitivas. As 6 mais comuns são essas daqui, ó. A gente vai colocar na tela para você. Primeira é a leitura mental. O que que é essa distorção cognitiva? Ó, eu acredito que eu sei o que as pessoas estão pensando ou que elas sabem o que eu estou pensando e não considero outras possibilidades mais prováveis. Então imagina, pensa aí o exemplo da Juliana. Ah, a minha amiga não respondeu a minha mensagem porque ela não gostou da minha pergunta. Ela não passa na cabeça dela que a amiga dela pode estar com pressa, ela pode ter visto a mensagem, ela não tinha tempo para responder na hora, deixou para responder depois, esqueceu, não. Ela já conclui, ela não gostou da minha pergunta. Isso é leitura mental. Ah, o meu chefe passou por mim e não me cumprimentou, é porque ele não gostou do relatório. Vai, como é que você sabe o porquê que o seu chefe não te cumprimentou? Leitura mental. Olha a segunda distorção cognitiva. Rotulação.
Eu atribuo traços negativos a mim mesmo e nos outros, colocando um rótulo, uma etiqueta, com base em um comportamento ou erro isolado. Ah, eu sou um fracasso porque eu fui demitido. Tá, só porque eu fui demitido desse emprego eu sou um fracasso? Imagina, uma vida toda. Eu fui mandada embora desse emprego. Eu sou um fracasso? Rotulação. Ah, ela é uma péssima mãe porque olha o jeito que ela falou com o filho. E esse negócio de rotulação, gente, tem muitos videozinhos no Instagram de curtinho, sabe? Videozinhos assim de 10 segundinhos. Isso me irrita, sabe? Quando eu vejo esse tipo de vídeo. Por exemplo, um exemplo de que é rotulação. Esse dia eu vi um vídeo da Ana Maria Braga, tipo, a moça que trabalha com ela foi limpar, aí ela falou assim, não, limpa não. E, tipo, foi meio grossa, assim, rapidinho. Aí pronto. Aí colocaram esse vídeo de menos de 5 segundos, aquele, assim, mais de milhares de comentários. Ah, porque ela é assim mesmo, aí isso representa ela. Olha como que as pessoas demonstram que são. Pô, quem que nunca na vida, em 5 segundos, foi grosso com alguém? Você não teve uns 5 segundos na sua vida que você se arrepende? Você gostaria que alguém pegasse esses 5 segundos e te rotulasse? Então, isso é uma distorção cognitiva que as pessoas fazem consigo mesmo e com outros, que é rotulação, tá? Terceira distorção cognitiva, supergeneralização. Perceba um padrão global de aspectos negativos com base de um único acidente. Assim, eu tiro uma conclusão geral, negativa, que vai além do alcance da situação atual. É o que André, no exemplo citado, falou, né? Nada dá certo para mim, mas nada mesmo, nada, né? Super generalização. Fui mal na minha apresentação, sinal que eu nunca mais vou conseguir falar em público. Super generalização. Olha a próxima. Catastrofização. Eu acredito que o que aconteceu ou vai acontecer é tão terrível e insuportável que eu não serei capaz de suportar. Eu penso que o pior vai acontecer e eu não levo em consideração outros desfechos. Catastrofização. Tipo, se eu tossir na reunião, as pessoas, vai todo mundo achar que eu tô com Covid. Meu filho tá atrasado, aconteceu alguma coisa. Teve um acidente. Catastrofização. Olha uma outra, muito comum. Pensamento tudo ou nada. Eu vejo as situações, eventos ou pessoas em apenas duas categorias ao invés de em um contínuo. Assim eu vejo as coisas ou as pessoas em termos absoluto. Outro muito comum. Ah, não, um exemplo de pensamento tudo é nada, né? Antes, né? Se eu não conseguir fazer outro, hoje já era. Esse é um pensamento, né? De tudo ou nada. Olha uma outra distorção. Pensamento do e se? Ah, esse pega, né? E se? Eu faço uma série de perguntas do tipo: e se ninguém entrar na live? E se ninguém curtir meu post? E se ninguém quiser sair comigo? E se na entrevista me fizeram uma pergunta que eu não sei? A pessoa não pensa assim, mas e se der certo? E se eles gostarem de mim? E se eu fizer um bom amigo? E se esse relacionamento der certo? Não, o e se só vai para o lado ruim. Isso é uma distorção cognitiva. Agora imagina que na sua mentoria você ensina isso para os seus clientes. Não é fácil para o André chegar numa sessão contigo, entre os amigos dele também, ele já chegar com esse raciocínio aqui, assim, ó, uma outra postura. Quando ele se apercebe que ele tá soltando a frase, nada dá certo pra mim, ele mesmo se corrige. Eita, acho que eu tô dentro da super generalização. Percebo que isso acontece muito comigo. Agora eu tô mais atenta. Um cliente, num processo terapêutico que entende, tem autoconhecimento, ele vai se policiando porque ele tem clareza daquilo. Olha a Juliana, como também pode mudar, como é de se esperar, né? Bom, mas como eu posso saber o que levou a pessoa a fazer algo sem antes ela dizer o porquê fez? Após entender sobre as distorções cognitivas, agora eu estou mais atenta e me policiando para evitar a leitura mental. Sábado, hoje é segunda no sábado, eu estava com uma amiga e aí eu falei alguma coisa para ela, nisso eu falei, opa, eu falei aqui como se fosse que eu sei o porquê a pessoa disse ou fez, isso aqui é leitura mental, eu vou falar disso na aula, esquece, eu não sei. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente vai corrigindo a nossa conduta e, obviamente, melhorando os nossos resultados. Agora, e se além dos seus clientes entenderem sobre distorção cognitiva, ele também tivesse uma outra ferramenta?
Tem uma ajuda para isso, que é chamado RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. O registro de pensamento, ele ajuda a desenvolver um conjunto de habilidades e melhora o seu estado de humor e as suas relações, levando a mudanças, mudanças positivas na vida, porque te ajuda a desenvolver novos modos de pensar. Qual é o objetivo, ou quais são os objetivos do RPD? Identificação de pensamentos disfuncionais, identificação das emoções, identificação da relação entre o pensamento e a emoção. Olha como que é uma educação emocional que você já vai passando para o teu cliente. Como que é esse RPD? Tem algumas perguntas. Olha que interessante. Faltou metade aí. Opa, desculpa. Obrigada, Monique. Ainda sobre os objetivos, né? Identificação de distorções cognitivas, exame das evidências, busca de respostas alternativas e habitativas à realista. Ou seja, a pessoa entende que aquilo é uma distorção. Tá, mas se ela não me respondeu porque ela não gostou da minha pergunta, aí eu começo a ver, abrir para outras possibilidades, possibilidades mais positivas, mais racionais, não tão emocionalmente, né? Falando de forma negativa. Olha como que é esse RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. Por exemplo, situação. Com quem você estava? O que que você estava fazendo? Quando foi? Onde foi? Você anota. O RPD, ele tira você do sistema límbico e traz você para o córtex. E ele ajuda o teu cliente a isso. Porque o teu cliente, ele vai falando de forma toda sentimental, porque ele está na emoção, só ativando o sistema límbico, a parte emocional do cérebro. Quando ele faz uma pergunta e ele tem que responder uma pergunta, obrigatoriamente ele põe o córtex dele para funcionar. E isso vai saindo da parte mais emocional e ficando mais racional. E aí, emoção. Descreva uma palavra, a sua emoção. Avalie a intensidade de 0 a 100. Imagina o teu cliente fazendo isso. Pensamento automático, né? O que estava passando pela minha cabeça antes com relação a mim? A minha vida ou meu futuro? Então, qual o pensamento que eu tive em relação a mim, ao meu futuro, a minha vida? Qual é o pensamento automático? O que de pior pode acontecer se isso for verdade? O que que isso significa sobre as pessoas, né? O que isso significa em relação às outras pessoas? Que imagens ou lembranças eu tenho dessa situação? Eu vou raciocinando sobre o meu pensamento. Ainda dentro do RPD, olha o que tem. Ih, peraí, que acho que eu não baixei a outra imagem. Deixa eu abrir a outra, Tá. outro arquivo. Uhum. Pessoal, para vocês ficarem felizes, né? Por vocês, cada um que está presente nessa aula vai receber um PDF com esse material, tá bom? E aí você vai poder usar o RPD para você e você vai poder usar com os teus clientes. Então aproveita para poder ajudar eles a entender um pouquinho sobre distorção cognitiva e ensina eles a usar o RPD. Na próxima sessão você pode perguntar como que tá, pode acompanhar os registros, tá? Ó, evidências que apoiam o pensamento automático. Escreva evidências factuais, fato, né? Qual que é o fato que apoia que esse meu pensamento aqui é real? Isso automaticamente vai treinando o seu cliente a sair da leitura de pensamento e interpretar. Ele sai da distorção cognitiva e vai para um pensamento lógico, racional e com inteligência emocional. Evidências que não apoiam o pensamento automático. Escreva evidências factuais que não apoiam o seu pensamento. Evite leitura de pensamento e interpretação de fatos. Pensamentos alternativos. Tá bom, eu percebi que isso aqui não tô com evidência de que é isso. Então, eu vou substituir, então. Escreva um pensamento alternativo a partir da conclusão das evidências. Quanto você acredita no pensamento alternativo? 0 a 100. Quanto? Bacana, não é? A gente vai mandar o PDF para vocês. Vocês podem usar contigo mesmo, né? À medida que você vai sentindo a emoção, e assim você vai poder usar com o teu cliente. Algo que eu queria aproveitar aqui
Tem alguém aqui que se sente inseguro ou insegura de ajudar alguém emocionalmente, sem um curso de psicologia ou psiquiatria? Tem alguém que se sente? Pode levantar a mão para mim, por favor, se você se sente inseguro de se tornar um terapeuta, um mentor, pelo fato de você não ter uma graduação. Mas, gente, muito bem. É comum, né? Então tá bom. Há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2023, 22. Acho que uns 3 anos atrás eu fiz uma live falando sobre insegurança e eu falei um pouquinho sobre esse sentimento, como tava, né? Olha que interessante. A gente vai pôr o trecho dessa live. Vamos relembrar junto para a gente falar desse assunto. Então, como o pessoal gosta quando a gente conta essas experiências assim, eu quero aproveitar e abrir o coração aqui para vocês de uma experiência pessoal. Então, pense aí nesse ponto que eu estou falando. Quando você se aprova, a necessidade de aprovação dos outros deixa de ser necessária. Então, grava isso. Pensando nisso, deixa eu te contar uma coisa. Há 3 anos atrás, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu faria uma faculdade, ou eu faria cursos livre para me profissionalizar. Porque há 3 anos atrás eu optei por fazer isso. E aí, entre essas duas escolhas, eu optei por curso. E em setembro de 2019 eu fiz o meu primeiro curso na área da saúde emocional. E assim, foi apaixonante. E logo após isso eu já comecei a atender e ter clientes. Aluguei uma sala lá e já comecei a atuar com aquilo que eu tinha aprendido no meu curso. E aí, já sabe o que apareceu, né? Aí surgiram algumas desaprovações. Ah, mas agora fez 1 ou 2 cursinhos e já quer cuidar do emocional dos outros? E sabe qual que era o problema, gente? O problema é que eu também pensava isso de mim. Exatamente. Eu olhava no espelho e eu pensava assim, Desirê, quem é você, minha filha? Para cuidar do emocional dos outros. Fala para mim, quem é você? Então, eu me desaprovava. Então, quando vinha essas desaprovações, nada mais era do que um reflexo da minha própria desaprovação. E esse sentimento, ele perdurou por algum tempo, viu? Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu fiquei com vontade de fazer faculdade de psicologia só por conta do certificado para eu poder agradar essas pequenas pessoas que estavam me desaprovando por conta disso. Então pensa aí, ó. Eu não queria o conteúdo do curso da faculdade, eu sabia que eu não precisava, eu queria só o certificado. Por que eu falo isso, que eu não precisava? Nessa altura do campeonato, tinha 3 psicólogas que já tinham feito o nosso treinamento. 2 delas já tinham dito, com todas as palavras, que aprenderam conosco coisas que em 5 anos de faculdade não tinham aprendido. Uma terceira já nos ligou pedindo vaga para as clientes dela fazer o nosso treinamento. Ela falou mesmo, olha, eu tenho 2 clientes, ela está fazendo terapia comigo, só que eu sei que o que ela precisa é do Blindando as Emoções. Tem como vocês encaixar e abrir uma vaga para ela? Então eu sabia disso, de conteúdo, eu estava muito bem suprida. Só que por conta dessas desaprovação, eu também me desaprovava e ansiava por um certificado maior. Pensa, foi quando, gente, me deu um start. Eu parei de ficar pensando nisso. Parei de ficar focando. Tanto que antigamente eu tinha vários certificados atrás, né? Eu sempre gravava vídeo com um monte de certificado, que foi um curso atrás do outro. E hoje eu parei de pensar nisso, parei de querer acumular certificado. Meus últimos cursos eu nem imprimi o certificado. Tá lá? Tá até no meu celular. Eu investi 30 mil em cursos. Então, se fosse por dinheiro, se eu tivesse escolhido, eu poderia ter feito uma faculdade. Agora, quando eu olho, só depois que eu tive a noção, né, para me aprovar que eu consegui raciocinar assim. Então, quando eu olho para a minha escolha, há 3 anos atrás, se eu tivesse optado por uma faculdade, eu ainda estaria na minha cidade,
no meu terceiro ano de estudo, aguardando 2 anos para começar a atender. E os meus clientes? E todas as pessoas que já fizeram o nosso treinamento nesses 3 anos? E, gente, quando a gente pode falar assim, foram mais de 300 pessoas. Mas quando eu estava pensando nisso, eu lembrei, sem exagero, eu pensei em 100 pessoas que eu sei que a gente impactou fortemente a vida deles. Lá no nosso Instagram aqui, a gente coloca vários feedbacks, né? Só que tem muitos que são muito íntimos, muito pessoal e que não dá pra gente compartilhar. Só que a gente tem no nosso coração, a gente tem na nossa memória. Então pensa como que valeu a pena, como que a minha escolha foi sábia, não é? Então, as pessoas vão falar mal de qualquer jeito, as pessoas vão te desaprovar do jeito. Se você fez a melhor escolha ou se você fez a pior escolha, sempre haverá algumas que vão te desaprovar, que vão falar mal de você. Entenda isso. Então, quando eu virei essa chavinha, quando eu olho no espelho hoje, o que eu vejo? Eu vejo uma profissional qualificada para ajudar pessoas. Eu vejo uma baita profissional, é isso que eu me vejo, eu me sinto segura, eu me aprovo. Eu sou muito dedicada, eu tiro 20% da minha carga horária de trabalho apenas para estudar, 20% do dinheiro que entra é para aprender algo novo e eu tenho franqueza no que eu ensino. Eu vivo, eu pratico aquilo que eu ensino. E quando eu não estou muito bem das pernas, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu falo. Eu falo para as pessoas, ó, eu aprendi isso no curso, eu comecei a fazer, tá dando resultado, eu não tô muito bem, eu tô falhando, mas vamos junto. Então, eu tenho orgulho da escolha que eu fiz há 3 anos atrás e os resultados que eu tô tendo. Depois que eu passei a me aprovar, as coisas mudaram. Gente, desculpa a minha mitideza, viu? Mas é que demorou tanto para eu virar essa chavinha para mim, então eu quero que você vire essa chavinha para você também, para concluir esse assunto, ó, com todo o respeito do mundo. Quando eu olho para um psiquiatra, ele faz coisa que eu não faço, de jeito nenhum. Só que eu faço coisa que um psiquiatra não faz. Quando eu olho para uma psicóloga, ela faz coisa que eu não faço. Só que eu faço coisa que ela não faz. Então, por isso que, de modo modesto, eu encaminho, às vezes, um cliente, olha, é melhor você procurar um psiquiatra, vai ser de ajuda no seu caso. Em outros casos, eu falo, olha, um acompanhamento psicológico vai ser de ajuda para você. Porém, não tem dúvida que eles deveriam fazer o mesmo. Porque o que a gente tem no Blindando as Emoções é um conteúdo para todo mundo. Já me ajudaram muito e continuam me ajudando. Que bom, Gi. Muito obrigado pelo feedback de vocês. E alguns de vocês acompanharam essa transição, esse sofrimento por necessidade de aprovação de alguns. Eu agradeço muito, viu, a confiança. E ver o resultado de vocês foi o que nos fez continuar. Foi o que nos fez não desistir e vencer a nossa insegurança e essa minha desaprovação, tá bom? Eu venci a minha e você pode vencer a sua, você deve vencer a sua. Obrigada por compartilhar, viu, Monique? Eu falei de uma psicóloga que estava pedindo vaga, né? Eu tenho um áudio dela, a Ingrid, minha amiga, formada há uns 15 anos na psicologia. Olha o áudio dela naquela ocasião. Oi, Desirê, Ingrid, tudo bem? Bom, Tá ouvindo? eu encaminhei o contato de vocês para 2 pacientes minhas, que já faz um tempinho que a gente faz terapia, e elas têm melhora, têm recaída, tem Ou no 1, né? tem Já era para estar diagnóstico no 1. fechado Não pelo pode? psiquiatra de depressão, de TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí, eu não sou terapeuta cognitivo comportamental, né? Eu vou até iniciar o curso, porque é uma técnica que dá muito resultado, mas eu ainda não tenho essa formação. E a inteligência emocional, ela tem muito a ver com a TCC, porque ela, né, traz exercício, traz reflexões, traz afirmações, ela realmente modifica o pensamento para modificar o comportamento. E eu achei que a inteligência emocional de vocês tem muito a ver com o que elas estão precisando. Então, eu encaminhei as 2 para vocês, falei do novo curso, né, que vocês estão desenvolvendo agora, com inscrições abertas. Elas são irmãs, tá? E aí vocês apresentam o curso para elas, por favor. Questão de preço também.
como pode ajudar nesse transtorno que elas têm. Eu já fiz um pouco, né, dessa ponte. Expliquei que a gente não tem parceria, mas que eu acho que vale a pena para elas. E se vocês puderem reforçar como que, tendo a inteligência emocional, a mudança de pensamento interfere no comportamento, seria muito bom para elas, por favor, tá bom? A Ingrid fez a nossa mentoria. Então, ela foi a nossa cliente, mesmo sendo psicóloga. Então, por isso que ela pôde falar e descrever como que era a nossa mentoria, né? Gente, foi muito legal, porque eu anotei para falar algo e o áudio dela vai provar o que eu vou falar para você. Olha que legal. Porque talvez você pense assim: ah, Desirê, mas você falou aí na live sobre insegurança e tal, e hoje você faz psicologia. Talvez você nem soubesse disso, né? Porque eu não coloco lá no meu perfil que atualmente eu faço psicologia. A minha circunstância mudou, né? Antigamente eu ficava 2 anos e meio em cada cidade e eu sempre fazia um curso ou outro. Atualmente eu moro, tenho estabilidade de morar apenas num lugar, no momento, e eu falei, eu vou aproveitar entre um curso ou outro, vou fazer psicologia. Para você ter uma ideia, eu tenho matérias de psicologia comportamental, que é a linha da TCC, né, a comportamental, desde o primeiro semestre. Eu estou no quinto semestre, eu estou no terceiro ano de psicologia. Semana retrasada, a professora falando. Aí teve uma hora que ela foi falar de distorção cognitiva. Eu falei, não, agora vai entrar no conteúdo mesmo, de ensinar distorção cognitiva. Aí ela falou assim: bom, mas para você entender sobre distorção cognitiva, você vai ter que fazer uma pós-graduação quando você se formar. Aí, aquilo que eu já tinha percebido, e aquilo que eu já sabia, né? Então, eu vou fazer 5 anos de psicologia para eu querer aprender aquilo que você aprendeu, a pinceladinha hoje, só para você ter uma ideia. O Clube dos Blindados tem 3 aulas sobre distorção cognitiva. 3 aulas, que por sinal, essas 3 aulas vão estar de bônus para essa turma do Mastermind. Não sei se você falou para a turma que já fez o Tira Dúvida, viu, Monique? Essas 3 aulas. Ou seja, o psicólogo vai ter que pagar 5 anos de psicologia, depois fazer um ano de pós para poder aprender distorção cognitiva, o que no clube, o que você tem dentro do Mastermind. Ah, Desirê, você tá blefando aí, você tá querendo vender teu curso. A psicóloga nesse áudio falou, você viu? Ela, então, eu vou mandar para você, porque eu vi que a inteligência emocional aí tem muito de TCC, e como eu não fiz ainda, eu ainda vou fazer um curso. Formada, mais de 10 anos, ela falou no áudio, eu vou fazer um curso de TCC. Então, isso é para você ter uma ideia daquilo que você pode ter dentro do Mastermind. E sendo sincera, você metida, igual eu fui naquela live, você metida agora. Você que já fez o seu Tira Dúvida com a Monique, você que já está esperando abrir as inscrições e entrar no Mastermind, porque alguns já estão esperando o link para abrir, para entrar, né? Você vai entrar nessa próxima turma do Mastermind porque eu tô no terceiro ano de psicologia ou é porque você quer ter os resultados dos meus alunos? Você que está esperando abrir as inscrições do Mastermind, você vai entrar porque eu estou no terceiro ano de psicologia ou é porque você gosta da sinceridade, da clareza da minha forma de ensinar? É porque eu estou no terceiro ano ou é porque você confia na equipe, no suporte, no instituto, na maneira como você foi recebida, na maneira como suas dúvidas foram tiradas? Você confia no instituto. Por que que você vai entrar no Mastermind? Você entende que se você tem algum motivo para se sentir inseguro por não ter uma formação de psicologia, você não tem motivos para isso? Você não tem motivos. Pode ficar tranquilo, tá bom? Legal, eu confio na equipe. Você viu aí, Monique, né? E por sinal eu recebo muito elogio para isso, que a Monique esbagaça aí mesmo, viu? Parabéns. Quando alguém pergunta dos cursos, eu falo, olha, a Monique sabe explicar melhor que eu, né? Então, quando eu mando o telefone, não é preguiça, não, mas é porque ela explica melhor que eu mesmo. Nosso curso profissionalizante, o Mastermind, ele entrega um protocolo estruturado de 7 sessões e te deixa apto a criar quantas outras for necessário. Assim você sabe exatamente o que ensinar em cada sessão. Isso significa que você nunca mais se sentirá perdido sem saber o que dizer, como direcionar o seu cliente. O exemplo disso é que logo na primeira sessão, o seu cliente já começa a usar ferramentas, né, para mostrar que mudanças é possível com base na neuroplasticidade e reprogramação emocional. Além das sessões estruturadas, o seu cliente aprenderá a fazer exercícios diários que reforçam o que eles aprendem com você na sua mentoria. Isso faz com que ele não dependa exclusivamente dos encontros com você para ficar bem, tá?
E outra coisa, gente, que eu vou aproveitar aqui para falar. Não tente copiar, sabe? Não tenta, eu tô entendendo isso aqui, eu vou tentar copiar. Esse grupo, a sua chance no Mastermind, ele existe já há um tempo. E eu já vi isso acontecer, terapeutas estar nesse grupo e pegando as ideias, né? Tipo que copiando. Posso ser sincera? É claro que eu fico lisonjeada. Eu não vou ter medo de perder cliente. Eu fico lisonjeada, porque quando alguém começa a te copiar, é sinal que você tá indo bem, não tá? Agora, para que que você vai tentar fazer isso se você pode ter o nosso suporte, gente? Para que que você vai tentar fazer isso sozinho? Olha os depoimentos que a gente tem lá, que bonito, que bacana, os nossos alunos do Mastermind. Não importa quanto tempo faz a pessoa faz no Mastermind, ele tem o meu WhatsApp, ele manda mensagem para mim, desejo, tá acontecendo isso, eu respondo. Ele não precisa me pagar para eu fazer isso para ele. Entendeu? É um suporte que a nossa equipe dá com carinho. Por quê? Porque o sucesso de um aluno do Mastermind é o nosso sucesso. Quando o nosso aluno do Mastermind se dá bem, tem resultados bacanas, pô, vai refletir para nós. E a gente gosta disso. Então, para que que você vai tentar copiar uma coisa que outra, tentar fazer isso sozinho se você pode fazer com a gente, tá bom? Isso é apenas uma pequena amostra do que você vai ter no Mastermind. Você vai aprender dentro do curso sobre sentimentos negativos, culpa, padrões comportamentais, traumas e muito mais. Tem um áudio também que eu gosto de mostrar. Ele é um áudio antigo, mas eu achei legal que essa semana eu coloquei um depoimento, semana passada, de uma mentorada que fez o Protegidamente, o curso para cuidado pessoal, e ela até falou assim: eu fiz uma terapia que me ajudou a ver o que eu tinha de problema. Só não me ajudou a sair do problema. E há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu recebi esse áudio. Eu achei bacana o modo como ela descreveu. A gente estava nesse começo, sabe? Tipo assim, o que que eu sou? Afinal, que eu tô dando curso, né? E como ela descreveu para fazer propaganda, eu achei legal. Deixa eu só pegar o comecinho dela aqui rapidinho. Olha só. Treinamento, eles são coach em terapia comportamental. Eles fizeram Gente, cursos, terapia. investiram e eles dão esse treinamento. Tem nem palavras para dizer. Você conhece, é bem diferente do que aquele que fala o corpo fala. Eu já ouvi muito falar desse daí, o corpo fala. O corpo fala, você entende os motivos, mas não sabe como resolver. Entendeu? Os motivos do porquê você age assim, porque você é assim. Esse não. Esse você aprende porque você é assim, porque você age assim, porque outras pessoas no seu círculo de convívio agem assim, e como você agir com inteligência emocional ao lidar com essas situações. É fascinante, você descobre como seu cérebro funciona, como você trabalhar ele para o bem, como você lidar com gatilhos que podem levar a ter uma recaída, como você é, eliminar crenças que você teve desde a infância, que são crenças limitantes. É fantástico. É um curso de 2 meses, mas é muito bom, excelente. E aí depois eu vou mandar foto para você, você recebe Legal, não é? Ela, coach, ela não sabia nem dar o nome, né? Ela inventou um nome para nós lá na época, né? Mas você vê que na live, aquela minha mentorada foi educada e ela falou: eu não vou falar o curso que eu fiz, mas ele não me ensinou. Ela falou, né? O nome, não sei se você ouviu, ela falou o curso que ela descobriu quais são, que ela tinha trauma, mas ela não teve ferramentas para sair disso. E sinceramente, se você é terapeuta, por favor, não faça o teu cliente pagar para fazer, para ele descobrir que ele tem trauma. E se você tá aqui nessa live e não sabe que você tem um trauma, já saia daqui sabendo, viu, gente? Não quero te deixar traumatizada com isso, mas você tem um trauma. Dentro do Mastermind tem uma aula, você vai entender o que é uma traumatização, como se dá, como acontece, né? E melhor que isso, como ela mesma falou, como que você lida e vai resolvendo essas questões. Não é gostoso o teu cliente fazer uma mentoria com você e poder falar isso do teu trabalho? De que ele não apenas descobriu que ele tem um trauma, porque isso que eu quero que ele já saiba na primeira sessão que ele faz contigo, tá? Mas que você ajudou ele a lidar, resolvendo essas questões. Esse é o segredo, tá? Eu vou finalizar essa aula sendo audaciosa, né? Eu mostrei depoimentos de alunos do Instituto, falando que ele gostou do curso. Agora eu vou fazer algo a mais. Eu fui lá no Instagram de alguns alunos e eu quero mostrar pelo menos um ou dois depoimentos de clientes deles, que é o que a gente gostaria que acontecesse com você, né? Que você também tivesse
tem potencial, claro, de ter esse tipo de depoimento. Deixa eu compartilhar aqui também rapidinho. É... Pegar um da Monique aqui. Antes de eu começar a fazer o treinamento com a Monique, duas coisas que estavam me atrapalhando muito era a tristeza e a falta de paciência. Porque como eu tinha acabado de perder a minha tia, a tristeza tinha tomado conta de mim. Eu só sabia chorar, eu tinha crise de ansiedade muito seguido, e isso acabou afetando também nas minhas tarefas do dia a dia. Eu não tinha ânimo para fazer as coisas. E a falta de paciência vem junto. Eu me irritava com muita facilidade. Pequenas coisas já faziam eu responder de forma grosseira, sem nem mesmo perceber. Então, quando me apresentaram a Monique, foi a minha luzinha ali no fim do túnel. Que eu comecei a fazer o treinamento, eu entendi ali o que era a inteligência emocional, eu aprendi a lidar com as minhas emoções e isso foi simplesmente maravilhoso. Hoje eu posso dizer que eu não mudei 100%, mas eu posso dizer que eu sou uma nova Beatriz. E todos os dias... A deixa em que eu estou falando. Ah, 103 semanas eu vi lá. Deixa eu interromper aqui. 103 semanas. A Monique fez com a Beatriz as 7 sessões que ela tinha acabado de aprender no Mastermind. Você era recém-formada, né, Monique? E aquela cliente dela fez esse depoimento e é uma fofa, né? Eu fiz a turma 2, né, do Master. Nós vamos abrir a nona turma, né? É, verdade. Eu vou pegar só mais um outro depoimento, tá, gente? De uma outra aluna que ela falou de como é um curso. Vamos ver se ela tá tendo resultado também. Deixa eu abrir aqui. O que deixou eu preguiçosa, que é ela que compartilha agora, né, Monique? Deixa eu... Ah, aqui, não consegui. Só mais esse depoimento aqui. Vitor. Eu queria me conhecer melhor, né? Melhorar minha autoestima, entender as minhas limitações. E tinham situações que eu queria aprender a saber como lidar, porque eram situações que me afetavam muito. E às vezes acabavam com o meu dia. Eu já não tinha mais força para fazer as outras coisas. Então eu percebi que eu precisava de ajuda para saber como lidar com elas. Na primeira sessão tem a análise de perfil comportamental. Então eu pude entender quais são os meus pontos fortes, os pontos que eu preciso melhorar. Eu aprendi coisas que eu não sabia sobre mim. Então foi como que um start para o desenvolvimento, né? E a sessão individual me ajudou também, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de expressar os meus sentimentos, ou às vezes algum problema que eu estou passando para muitas pessoas. Então, às vezes eu acabo preferindo falar sobre algumas coisas com alguém que eu tenho um pouco mais de intimidade. Então, se isso é uma preocupação. Depois vocês podem entrar lá também, nos destaques e conferir, tá? O aluno do Mastermind, ele aprende a ter sessões individuais e é um caminho que é natural, né? Talvez a gente pense assim, talvez você pense, eu quero ficar apenas em atendimento clínico, né? Mas à medida que a sua agenda fica muito cheia, é natural você ir para o caminho que a Vivian foi, né? Rafael, Josi, né? E outras meninas foram também, que é a questão do treinamento em grupo, como eu tenho protegidamente. Assim, ela também tem o treinamento que chama, tá o nome lá, Transformador. E aí, atualmente, é a mesma coisa, igual o Protegidamente. Ela já encheu a agenda dela no 1 a 1, depois já foi para um treinamento como o meu. Então, é muito bacana, né? Talvez você queira saber. Muito legal, eu gostei. E agora? A pergunta que surge, eu acho que vocês querem saber qual é o investimento, se é que você não fez o tira dúvida ainda. Se ainda tem alguma dúvida, a gente vai passar um PDF com as informações aqui para vocês. Mastermind, seja um mentor. Qualificação para ser um mentor de inteligência emocional. Você se tornará um franqueado da mentoria para rotina matinal sem precisar pagar mensalidade. Você não paga hot, uma franquia, nada disso. E você vai poder usar, né?
o nosso material sem precisar pagar nada por isso, como uma franquia, tá bom? Vai aprender a fazer cada uma das 3 sessões individuais ou em grupo, que é da mentoria da limpeza emocional. Vai receber os esboços, vídeos, exercícios para usar com seus clientes. Vai receber a apostila em PDF na cor da sua marca para cada uma das 3 sessões. Isso explica, gente, por que que a gente fecha a turma com turma pequena. E quem sabe, né, quem está com a gente sabe que isso não é clichê, não é, ai, eu vou pegar na tua mão e aqui as vagas estão acabando. Não, fechou a vaga, a gente fecha mesmo. Por quê? A gente faz material para cada um dos alunos, na cor de cada um. Então dá trabalho. Por isso que o grupo é pequeno, tá? Teremos aulas práticas, onde você vai poder ser analisado ou nos ver analisando um mentor em atendimento. Terá o seu próprio link de ficha de cliente para enviar para cada um deles, formalizando os compromissos de pagamento, de horário a serem cumpridos. É super profissional. O teu cliente, antes de vir para a primeira sessão contigo, ele já preencheu esse link. Aprender a se posicionar nas redes sociais. Vamos arrumar a sua casa digital juntos para receber os seus clientes. Vamos ensinar tudo o que sabemos sobre o melhor uso do Instagram. Vai saber se posicionar e deixar claro que você vende, por que que eles devem te contratar. Aprenderá a fazer designs que prendem a atenção do seu público. Conteúdo infinito para posts, assuntos que te levarão para a venda. Aprenderá a fazer lives e vídeos. Nada de dizer que isso não é para você. Espera para ver, tá? Tem gente que trabalha sem fazer isso, mas é bacana e você vai aprender, tá? Você vai ter o seu diferencial, você vai criar o seu próprio treinamento. Assim como nós temos o Protegidamente, você vai ter o seu treinamento, a tua mentoria. Vai aprender a montar uma sessão de inteligência emocional com o método. Observação: a mentoria da rotina matinal vamos te entregar prontinha. Mas, além disso, vamos te dar a faca e o queijo na mão para você montar outras sessões de autoria própria, chamando de seu método, seu treinamento ou seu tratamento. Ter clientes antes do término do curso, né? Durante o Mastermind, verá a criação de 2 novas sessões e cada aluno experimentará como cliente uma sessão de ressignificação e após isso receberá o esboço para usar também com seus clientes. Você vai sair do Mastermind com uma mentoria pronta, com 7 sessões, e temos como objetivo que você finalize o curso já com clientes pagantes. Faremos o que for preciso para te ajudar. Gente, falando nisso, eu acabei não colocando aqui para mostrar para vocês, mas é uma meta que o Instituto tem de que cada aluno saia do curso com um cliente pagante. É uma meta. E a gente tem um depoimento, tá lá nos depoimentos, de um casal que fez umas 2 turmas atrás. Eles fecharam 12 mentorias antes de terminar o Mastermind. Ou seja, eles pagaram um curso que eles tinham dividido em 12, pagou enquanto o curso rolava. E ainda já ganhou dinheiro. Então, imagina, né? E além de tudo isso, vou te mostrar aqui. Além de tudo isso, vou mostrar que nunca mais precisará gastar dinheiro com cursos caros. Saberá o caminho para ser um mentor de sucesso. Como tudo isso vai ser distribuído, durará 3 meses e meio. Início, dia 16/5, isso mesmo. Hoje é dia 12, o curso começa dia 16, tá? Ele termina dia 29 de agosto. Primeira fase é o Protegidamente, terá a oportunidade de cuidar do seu emocional, sentindo os benefícios de um método simples, claro e com alto poder de resultado. Um módulo por semana, média de 1h30 a 2 horas. Começa dia 17 de maio. E você assiste na privacidade da sua casa, tá? As aulas se dividem entre plataforma Hotmart e aula ao vivo pelo Zoom. Aulas pela plataforma Hotmart. Isso aqui é capricho da Monique, gente. Tudo detalhadinho, não sobra nenhuma dúvida, né? É liberado por módulo sempre aos sábados, 7 horas da manhã. As aulas ao vivo, na sexta, às 7 horas da noite. As primeiras vão ser dia 16, dia 6, já coloca na agenda aí, tá? Não pode assistir? Pode. Pega a gravação, porque logo em seguida já vai para a plataforma. A partir do dia 18/7, todas as aulas do Master são ao vivo, na sexta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Então, a partir da metade de julho até o final de agosto, toda sexta, aulão ao vivo. Vamos ensinar tudo o que sabemos e o que aprendermos de hoje até as aulas, vamos ensinar também. Isso é algo que a gente recebe muito elogio, eu não tenho interesse nenhum em guardar conhecimento para mim. Tudo que a gente aprende, funciona, a gente passa, tá?
O que que esperamos de você? Comprometimento. Isso a gente espera mesmo. E quanto custa? Que é a pergunta, né? Quanto custa tudo isso? 12 de 310 e 17 já simulado, que até isso a Monique já fez para você. Ela já foi lá, já simulou quanto que fica se você dividir em 12 vezes. E fica isso, 12 de 310. Se for à vista, 299. Mas, ainda tem um mais, porque só aí já estava bom, né, Monique? Mas fazendo a sua inscrição até o dia 15, você terá R$ 300 de desconto. Apenas 12 de 279. Também já simulado no cartão, ou 2,699 à vista. Esse bônus é exclusivo das 24 horas, né? O bônus aula com psicólogo Elmiro, esse vai ter mesmo. Com psicólogo Elmiro, agilidade emocional. Aula com a terapeuta integrativa na Vidal sobre ansiedade, aula com a psiquiatra Rebeca, e você vai ter o bônus, o acesso exclusivo a mais de 3 horas de conteúdo de inteligência emocional na resolução de problemas baseado na TCC, que é aquilo que eu falei, que o pessoal vai lá, faz 5 anos de faculdade, faz um ano de pós, e aí você vai ter esse conteúdo, tá? E ainda tem mais. Tem mais, Monique? Bonificando você que já decidiu ser um mentor e estava na expectativa de garantir a sua vaga, temos ainda mais um presente. Inscrições feitas nas primeiras 24 horas terão, além de R$ 300 de desconto, mais uma mentoria individual já na próxima semana, entrando no curso com o pé na frente. Muito bem, isso aí. Agora eu vou abrir para pergunta. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, fique à vontade, estou à disposição, tá? E aí eu fico preocupada ou fico feliz que ninguém levantou a mão? Lília, por favor. Boa noite, Desirê. Boa noite a todos. Só uma dúvida. Após o término do curso, tem alguma prova para ganhar um certificado? Não. Não, não tem uma prova. Tem um requisito de um tempo que você. Como que é o requisito? Que você tem que ter assistido às aulas, né? Por exemplo, eu acho que é pelo menos 70% de presença no curso, Tá tá? bom. Obrigada. Beleza. Tá no contrato isso. Graciele, por favor. Nas aulas que vai ter no Zoom, toda sexta-feira, né? Aí a matéria que a gente for estudar até sexta-feira, a gente tem que conseguir estudar vários módulos para chegar na sexta, para acompanhar, como que é? Não. No começo é um pouquinho mais puxado, até na parte do protegidamente, né? Então, porque nas aulas ao vivo, então eu sou apaixonada pelas aulas ao vivo, né? Quando eu tenho. Então, nas primeiras semanas, tem um módulo liberado. Então, tem um módulo lá, 1h30. Mais aula ao vivo na sexta. Então, aí já fica, tipo, 3 horas e meia de conteúdo. Então, é um pouquinho mais puxado nessa fase. Aí, naquele 1 mês e meio final, não tem aula na plataforma. Aí tem a aula ao vivo, toda sexta. 2 horas de aula, toda sexta, ao vivo, tá? Obrigada. Nada. Mais perguntas? E aí, gente, fiz um bom trabalho ou não? Fico feliz ou fico triste aí de vocês não fazerem mais pergunta? Fico aliviada que tá tudo bem, todo mundo aqui vai entrar, porque se todo mundo aqui entrar já fechou, a gente tem que colocar aqui fechou as inscrições, né? Mas eu já sei que tem gente que já tá na espera e que não tá nessa aula, né, Monique? Porque você fez um bom trabalho, porque entrou com você e você já tinha tirado todas as dúvidas, né? Parabéns por isso. Muito bem. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente vai colocar o link de inscrições lá no grupo, né? No grupo Eu vou desse aluno. colocar hoje já, Dê, e aí às 24 horas eu coloquei para expirar meia-noite de amanhã, então dá tempo de Legal. ter esse bônus aí da mentoria a mais, né? Até meia-noite de amanhã, faz a inscrição, corre lá para pegar o bônus. Parabéns pelo capricho, Monique. Legal. Graciele, por favor. E não é uma pergunta, é só um agradecimento e também, assim, antes de eu imaginar em fazer o curso, eu já acompanhava você quando eu estava numa situação que eu precisava, né, de ter algum incentivo, né, pensamento positivo, e eu amava ouvir as suas aulas lá no Instagram,
Eu ficava muito tempo mesmo assistindo, né, os seus vídeos, que me encorajava bastante. Eu não imaginava que depois de alguns anos, eu acho que durante a pandemia tu já fazia, né, os vídeos, né? Que hoje eu estaria aqui assistindo uma aula com você para começar a fazer o curso, para daí eu começar a ensinar outras pessoas também. Então, para mim é gratificante. Eu queria passar isso para você saber que já te conhecia nas telinhas. Legal, Graciela, que top, hein? Que gostoso. Já estou ansiosa para a nossa sessão individual, né? Para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor. Mas eu fico muito feliz, muito encorajada, né? A continuar, né? Obrigada mesmo, de coração. E estou feliz pela, pela sua meta aí, pelo seu desejo. Se você foi ajudada, outros merecem ser ajudados também. Cá entre nós, né? As pessoas estão precisando de ajuda. Teve Alguém uma, mais? teve uma pergunta aí no chat de quanto tempo de acesso ao curso. 1 ano de acesso ao curso, tá? Garantia incondicional, não gostou do curso? Tem todo o seu dinheiro de volta, tá? Beleza. Monique, tem alguém que acabou de entrar. A gente não ia disponibilizar a gravação, mas só que eu achei, poxa, a pessoa entrou agora. Você consegue disponibilizar para a pessoa que entrou agora? Sim, vou converter aqui e mando. Tá. Uhum. Legal, muito bem. Se não tem dúvida, eu espero você lá, tá bom? Se você não estiver lá do outro lado, onde a gente começar, né? Ó, gostei da mãozinha, Elaine. A gente te ver fazer parte da nossa turma aí, tá bom? Muito obrigada por estar aqui conosco nessa noite. E também a gente vai colocar no grupo o material, o PDF, tudo bonitinho. Não sei se já está pronto, semana que vai colocar hoje ou amanhã, tudo bonitinho para você já usar com você e com os seus clientes, tá? Um abraço, uma ótima semana para você. Tchau, gente. Boa noite. Tá? Até Tchau, sexta, que boa sexta já tem aula ao noite. vivo do Master, não é isso, Monique? Já, sexta-feira. Sexta já tem aula ao vivo no Mastermind, tá? Sexta-noite. Tchau.